você tem essa intimidade perto dele, o fogo não pode ser extinto. O fogo não pode ser extinto. E assim como Jesus curou quando esteve na terra e tem curado durante todo o tempo, desde que partiu até hoje, continuará curando. E eu te digo, se você andar com o Espírito, ouçam o que o Espírito Santo diz: farei maravilhas que não foram feitas em toda a terra. Será algo tremendo o que Deus fará com você. O que Deus fará com você? Quero te dizer, o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não por exército nem por força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Na cruz do Calvário, Jesus não somente morreu por nossos pecados, também morreu para nos curar de nossas doenças. Por suas feridas, fomos curados. 22. Então lhe trouxeram um endemoninhado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. E o que aconteceu? Que o Senhor lhes disse: se Satanás expulsa Satanás, seu reino está dividido. Isso seria absurdo. Mas ele lhes disse: mas se eu pelo dedo de Deus expulso os demônios, o reino dos céus chegou até vós. O reino dos céus está entre nós. O poder de Deus está aqui entre nós. E não temos por que duvidar disso. Aqui só damos a glória a Jesus. Há 6 meses, Ângela caiu de lado e bateu no ombro. Ela teve uma fissura no tendão. Na fisioterapia, e para ser sincero, não funcionou muito. Quando foi dada a palavra cura. E alguém sentiu que soltaram seus ombros e estava difícil levantar os braços, plenos, completos, até bem alto, e aí está a unção recebida. Hoje eu vim com dor, comecei a sentir um choque quando o pastor deu a palavra. Estou me curando. Faça o que não podia com esse braço, não é? Claro, você estava completamente limitada e agora a dor se foi e esse braço está totalmente restaurado. Obrigado, Jesus. Dê a glória ao Senhor. O Senhor me diz que se prepara para maratonas, trabalha, digamos, nisso o tempo todo. E estava há 3 meses com o joelho inchado, veio mancando hoje. Mas quando recebeu essa palavra... Alguém tem um problema nos joelhos e o Senhor está te restaurando. Mova essa perna com força, pois já não há doença. Está completamente Você está saudável, o pronto para inchaço a foi próxima embora, a dor foi maratona. embora. Vamos ver, não está perfeito. Deus te abençoe. Aleluia. Obrigado, Senhor. Ela tem suas 2 filhinhas, mas aqui só está uma. Era impossível para ela pagar as universidades, mas eles foram fiéis ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, nos votos, no altar pelo templo, e agora as 2 já se formaram com bolsa na universidade. Além disso, o Senhor lhes dava, por meio da universidade, um sustento de quase 2 milhões de pesos semestrais para suas despesas, mais o curso, e agora elas já estão aqui. É uma excelente universidade. Que felicidade! Você é administradora de empresas e sua irmã é profissional em negócios internacionais. Ela está na Austrália, minha irmã atualmente está na Austrália. Ela recebeu todo o suporte para poder viajar e agora está estudando inglês na Austrália e é negociadora internacional. Aleluia! Parabéns pelas suas filhinhas e que o Senhor as leve muito alto. Deus as abençoe, minhas filhas. Tremendo testemunho. Se deseja saber mais sobre Jesus, saber o que Ele fez por você e o que Ele pode fazer em sua vida, então preste muita atenção nas palavras a seguir. Se você quisesse desenhar o amor ou definir o amor, a melhor maneira de defini-lo é colocando o Pai. Ele é o amor, como se estende sobre nós, como se manifesta em nossas vidas, a ponto de que, no final, na primeira carta de João, no capítulo 3, começa o capítulo dizendo: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus.
Mas somente aqueles que reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, aqueles que creem em Jesus, eles têm o direito legal, o documento assinado que declara: estes que creem em mim têm o poder de serem chamados filhos de Deus. E eu quero orar por aqueles que dizem: eu preciso de Jesus no meu coração. Feche seus olhos e diga comigo: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Tenho sido pecador, estado longe de Ti, mas hoje me arrependo. Eu te convido, Senhor Jesus, para que sejas o Rei e o Senhor da minha vida. Lava-me com Teu sangue e escreve meu nome no livro da vida eterna. Não o apague jamais. Ajuda-me a ser fiel a Ti e a Tua palavra todos os dias da minha vida, até o dia em que eu possa estar contigo, celebrando por toda a eternidade. Em nome de Jesus, amém e amém. A seguir você encontrará uma poderosa pregação que transformará a sua vida e lhe dará a convicção em sua alma de que o Senhor sempre pelejará por você. Não se distraia, porque uma palavra pode mudar sua vida para sempre. Com você, o pastor Ricardo Rodrigues. Marcos capítulo 11 e versículos 12 ao 14. E depois lemos a segunda parte. Já lhes digo agora, Marcos 11, 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. No versículo 20, no dia seguinte diz: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém e amém. Aleluia. Hoje quero ensinar a igreja a falar aos montes. Sabemos e aprendemos a falar com Deus. Também aprendemos a falar com o diabo e repreendê-lo. Mas esta manhã temos que aprender a falar aos montes. Diga comigo, falar aos montes. A primeira coisa que você precisa ter é crer, é fé. Impressiona-me como Jesus chega a um povo que tenta ser religioso, que guarda a lei, os ensinamentos e tinha os profetas. Mas certamente viu uma deficiência na fé. Porque seu ensinamento se centrou na fé, em avivar a fé. Estamos aqui, somos salvos pela fé, recebemos curas pela fé. A fé é vital na vida cristã. Sem fé é impossível agradar a Deus. Assim que o próprio Jesus se encarregou de ensinar a fé, de motivá-los a ter fé. A vitória com a qual vencemos este mundo é nossa fé. É nossa fé. Em um evento em que Jesus descia do Monte da Transfiguração, estava ali com Pedro, João e Tiago.
E quando desceu, encontrou um alvoroço e perguntou: o que é isso? E saiu um homem da multidão e disse: é que meu filho tem um demônio que o atormenta, faz ranger os dentes, joga-o na água, joga-o no fogo, quer destruí-lo. Trouxe-o aos teus discípulos para que o expulsassem e não puderam. Jesus disse: geração incrédula, até quando estarei convosco? E trouxeram o endemoniado, e ele caiu no chão e começou a espumar pela boca e a se revolver. E Jesus disse ao pai: desde quando isso acontece? E ele disse: desde criança. Ele o joga no fogo, na água, quer destruí-lo. Se podes fazer algo, se podes nos ajudar, faze o Senhor. E ele respondeu: se podes crer, pois ao que crê tudo é possível. Aí há um desafio gigantesco. O homem gritou: ajuda minha incredulidade. E Jesus repreendeu aquele demônio. O menino caiu no chão como morto, e o levantaram. E aí é onde o Senhor dá o ensinamento de falar ao monte. Diga comigo, fale ao monte. Crer é a base da nossa esperança. No que somos. Para Jesus isso é vital. Quando Jairo pede que, por favor, sua filha está agonizando, que vá e põe as mãos sobre ela. Isso se chama orar. Ali o tinha presente, nós o temos sentado à direita do Pai e oramos como Jairo. Mas depois de orar, Jesus foi com ele, ia a caminho da resposta, e de repente dizem a Jairo: não incomodes mais o mestre. A menina está morta. E Jesus disse a Jairo: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Pati leu para eles e explicou ainda melhor. Quando lê o texto que diz: Jairo continua crendo. Continua crendo. Porque se ele pediu a Jesus por sua filha, é porque tinha algo de fé. Ele sabia que Jesus podia fazer algo. Mas como tudo desmoronou, o Senhor disse: continua crendo. E eu lhes digo, alguns vão ver nestes dias como se tudo desmoronasse, como quando pararam a obra, como se tudo caísse. Mas o Senhor diz: continua crendo, continua crendo, continua crendo, porque você vai mover sua montanha. Aleluia. Veja Gideão, que toca a trombeta, cheio do Espírito Santo, para e reúne os israelitas para ir à guerra. 32 mil se reuniram ali. E o Senhor disse: é muito povo. E voltaram 22 mil que tinham medo. Depois disse: é muito. Vão acreditar que a glória é deles. E Deus escolheu 300 quando todos foram embora. Porque quando estamos todos nos sentimos fortes, mas quando estamos sozinhos na batalha, nos sentimos fracos. Não sei se já lhes aconteceu isso. As pessoas estão animando ou estamos no serviço e nos enchemos de fé, mas quando estamos sozinhos em casa, a fé se vai. Quando Gideão percebeu que tinha 300 e nenhuma espada, encheu-se de medo e Deus lhe disse: vou te mostrar o que vou fazer. Desce ao acampamento do inimigo. E à noite ele foi, aproximou-se de uma tenda e 2 homens estavam conversando. E um dizia ao outro: tive um sonho. Sonhei que um pão de cevada vinha rolando e golpeava a tenda de Midian. Midian era o exército inimigo, os midianitas, e se destruía. E o outro interpretou: isso não é senão a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas nas mãos de Gideão. Gideão adorou e voltou aos seus 300 e disse: levantem-se, vamos. Deus nos entregou a terra, os midianitas, e Deus lhe deu a vitória. Quando Ele diz algo, Ele espera que você creia. Aleluia. Quando você crê, vem uma unção. Porque o Espírito Santo é chamado Espírito de fé.
uma unção que te dá novas forças. Sara diz em Hebreus 11 diz que Sara recebeu, não podia ter bebês, tinha 90 anos, já havia passado o costume das mulheres, assim que era impossível. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Para dar à luz. Essa palavra forças é dunamis. É a mesma que dá o Espírito Santo em Atos 1:8, quando o Senhor disse: recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Assim que quando você recebe uma palavra e crê, vem, dinamiza a sua vida, a segurança de que Deus vai fazer algo. Isso é o que Deus quer fazer. Quando nos disse para construir o templo, e em setembro do ano passado anunciamos o começo e perfuramos por este lugar, parecia um impossível fazer o mais difícil, fazer a fundação enquanto estávamos em serviços. Mas só passaram 2 meses e meio e terminamos a fundação no dia 31 de dezembro. Isso parecia impossível. Uma semana antes do congresso, e nós já havíamos destruído o palco, já estávamos apenas fabricando o daqui, estavam colocando isso, estava sem teto, as gruas, uma desordem terrível. E os porteiros e os logísticos todos trabalhando tinham novas forças que vinham de Deus. Veja como estava o templo uma semana antes do congresso. Veja, esse era o palco, estávamos sem tetos, tudo isso estava descoberto uma semana antes do congresso, quebrando as colunas velhas para começar uma semana, e no congresso já estava tudo pronto. Aleluia! Novas forças você recebe quando crê. A próxima coisa que você tem que fazer é declarar confiantemente o que Deus disse. Isso não é uma vez uma fé lá interna. Há uma declaração da nossa fé em Hebreus, que é o livro da fé. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Porque ele disse é que podemos dizer. Não se trata de dizer o que Deus não disse, não se trata de dizer amanhã, sair daqui para casa e dizer: Senhor vai nos dar uma mansão. Bem, sim, uma no céu, mas começar a dizer coisas que Deus não te disse. Um dia o Espírito Santo me tomou, a mim ou a Pati, não lembro, e demos uma palavra assim como a de agora, que o Senhor vai dar casa. Estava o grupo e a frente orando, e o Senhor me deu a palavra, disse: o Senhor a um de vocês vai dar casa agora, vai entregar uma propriedade, porque a Bíblia diz: eu te darei por herança a terra em que moras. Ele quer que você tenha a sua casa própria, isso quer Deus. E essas pessoas receberam essa palavra, e uma jovem que já não será tão jovem, porque isso foi há anos, chegou em casa e disse: mãe, comece a empacotar, porque Deus nos deu casa nova. E a mãe: não, filhinha, você está louca, que se comece a empacotar. Ela começou a empacotar, a filha. A mãe: não. Na manhã seguinte veio um tio distante e trouxe umas chaves e disse: tenho uma grande carga por vocês. Dou essa casa a vocês, meus irmãos, porque ele disse: podemos dizer confiantemente. Aleluia. Ele disse que não te deixará, ele disse que não te desamparará, ele disse que te proverá, ele disse que te fará justiça. E você pode dizer confiantemente que Ele está ali contigo, e nada te será impossível quando o disseres. Por isso Hebreus diz: tendo um sumo sacerdote que atravessou os céus, retenhamos nossa profissão. Não fala de profissão essa palavra, é o que dizemos: retenhamos o que confessamos. Diga uma e outra vez: porque ele disse, porque ele disse.
Mas o tema é falar aos montes. O texto é muito claro, porque diz: porque em verdade vos afirmo que... Levante a mão direita nela, você vai colocar as vezes que disser com os dedos. Se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer com a esquerda, há de crer uma que se fará o que diz 2 vezes, assim será com ele. Jesus está dando mais importância 3 vezes a dizer. E Ele está ensinando a falar aos montes. É a passagem que lemos. A passagem diz: mas não duvidar, diz: em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte que fale ao monte. Você tem que falar ao monte, fala a Deus, fala ao diabo, mas tem que falar ao monte. Se você falar ao monte, Deus vai movê-lo. Há alguns anos, não sei, 10, 15 anos, estava no estádio de Ibagué pregando no meio do sermão. A unção estava ali, mas a chuva caiu e isso interrompe a unção. É como quando se movem no meio dos milagres de forma desordenada, cortam a unção. E começou a chover e isso ia estragar a reunião. Assim que lembro que me levantei e repreendi a chuva. E num instante a chuva parou. Pedem-me oração o tempo todo, mandam-me no celular uma oração por esta pessoa. Ordenamos a doença que assolte, ordenamos a morte que assolte. E Deus o faz é falar ao monte. Quando declaramos Colômbia terra de avivamento, era falar ao monte. Não estávamos falando a Deus, não estávamos falando ao diabo, ao monte. Estávamos dizendo: Colômbia é terra de avivamento. E dirás: e onde na Bíblia isso acontece? Bem, leia em Josué. Quando ele ia à guerra, o Senhor disse que não temesse, que Deus lhe daria a vitória. E começou a ganhar, mas estava escurecendo. O que quer dizer que vai interromper a unção, vai acabar a bênção. Não pode permitir isso. Sol detente em Gibeão. E o sol se deteve um dia inteiro porque Deus lutava por Israel. Ele estava falando ao monte. Jesus na tempestade, os discípulos estavam gritando, angustiados. E ele se levanta e diz: cala-te. E o vento se detém, a zona se detém. Fale ao monte. Ele amaldiçoou aquela figueira de propósito para ensiná-los. Falar ao monte. É tempo de falar ao monte. Na passagem do jovem endemoniado em Mateus diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Fale ao monte da ruína. Se a ruína é o que há em sua casa, repreenda a ruína, saia da minha casa, mas fale crendo. Se há uma divisão em casa, levante-se e diga: demônio de divisão, saia em nome de Jesus, e vai se mover se você crer. Se há uma doença, repreenda-a. Se há um inimigo, repreenda-o. Qualquer coisa é tempo de falar ao monte. Sabem orar, sabem clamar, mas agora é tempo de falar ao monte. Vamos falar juntos ao monte. Eu não sei qual monte você tem diante de si, mas você precisa não de uma fé grande, uma fé como um grão de mostarda. Era a menor semente que havia. Uma fé pequena colocada em Deus que é grande, faz com que esse monte se mova. Essa fé pequena, com essa fé que está recebendo enquanto estava pregando, com essa você vai mover o monte. Não sei se o problema é a escassez, é essa dificuldade do dia a dia que é angustiante. Você vai expulsá-la. Diga comigo em voz alta: ruína. Saia. Ordeno que saias da minha casa, que saias do meu caminho, que saias da minha família, em nome de Jesus. Saia.
Saia. Saia. Talvez a ruína esteja ali na mente. Sabem que eu vejo pessoas às vezes com um espírito de ruína e digo, porque tudo empurra para a ruína. Vem! As decisões são todas erradas. Coloque a mão aí e diga, ruína mental. Ruína mental, você vai embora. Deus quer me dar o melhor do melhor. Deus quer me abençoar com o melhor da ruína. Você vai embora em nome de Jesus. Fora. Há um medo às vezes de triunfar quando está indo muito bem. Tivemos um candidato que poderia ser presidente, mas na última semana parou. Às vezes temos medo de dar o último passo e ganhar bem. Não tenha medo, vamos conquistar. Expulse fora. Medo de conquistar, você vai embora. Medo de avançar, você vai embora. Você vai embora em nome de Jesus. Você vai embora. Doença, diga, você vai embora. Você se move daqui fora. Em nome de Jesus, divisão numerular, você vai embora, você vai embora. Surdez espiritual na minha família, vai embora, vai embora. Espírito de incredulidade, vai embora. Em nome de Jesus, vai embora. Todo monte diante de mim, diga, todo monte diante de mim, vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora em nome de Jesus, vai embora. E agora demos esse grito de vitória. Aleluia. Aleluia. Vamos mover nossos montes. Vamos mover nossos montes. Jesus quer que mova os montes. Ele fez isso de propósito com a figueira para dar uma lição à igreja. Ele vai mover os montes. Amém. Quero te dizer, o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não por exército nem por força, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos.